A palavra do Senhor diz em Provérbios 14, versículo 3: Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Quando essa palavra diz na boca do tolo está a punição da soberba, o que você tem falado? O que tem saído dos seus lábios? São palavras de bênçãos? São palavras de maldição? São palavras de gratidão a Deus? Ou são palavras de murmuração? Eu quero te dizer que murmuração atrai destruição. Destruição nas suas emoções, destruição na sua vida espiritual, destruição na sua vida natural. Porque as suas palavras têm poder. As nossas palavras têm poder, assim como Deus criou o mundo e disse, haja luz e houve luz. E disse, haja separação entre águas e águas e houve essa separação. A única coisa que Deus não falou para criar o mundo foi o homem. Quando ele fez o homem, ele parou, né? Nós somos tão especiais para Deus que ele parou e ele foi lá e ele fez e ele construiu o homem com as suas próprias mãos. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus, que é o que a palavra diz. Então, que todas as nossas palavras também vão ter esse poder de criar um ambiente espiritual, ou do bem ou do mal. Então, quando você for abrir a sua boca, diga coisas boas. Ah, Ana Paula, mas não é o que eu estou vendo. Mas a verdade não é o que você vê. A verdade é o que vai acontecer através das suas palavras que você declarar pela sua fé. A fé é a convicção dos fatos que se esperam. Não é aquilo que você está vendo, é aquilo que você espera em Deus, pela fé e pela palavra dele, que diz que tudo posso naquele que me fortalece, que agindo Deus, quem impedirá? Que aquele que crê, verás a glória de Deus. Não é aquele que crê no que está vendo, é aquele que crê segundo a promessa e a palavra do Senhor para a sua vida. Então, quando diz aqui, na boca do tolo está a punição da soberba, aquele que fala coisas ruins é porque ele está cheio daquilo. Então, o que as pessoas têm falado para você? São coisas boas ou coisas ruins? Se forem coisas ruins, não pega para você, porque o que ela está falando é dela. A boca fala o que está cheio o coração. Quando Pedro fala de Pedro fala muito mais dele do que de Paulo. Então, a boca, ela fala o que está cheio o coração. Então, se alguém está falando alguma coisa que te magoou, que você não gostou, deixa para lá, deixa com ele. Aquilo é dele, não tem nada a ver com você. Agora, o que você está falando, o que você está falando de si mesmo, dos outros e das circunstâncias, isso tem muita importância, porque as suas palavras têm poder. Continuando, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Isso quer dizer o quê? Se você é sábio, você vai pensar antes de falar. Isso é ser prudente, pensar antes de falar, não é falar qualquer coisa, não é agir com sincericídio, falar o que você... Não, eu sou aquele que fala o que eu penso. Tá, mas o que você pensa pode ferir alguém. O que você pensa pode não ser sábio para outra pessoa. Nossas palavras, elas têm o poder de curar, elas têm o poder de matar, elas têm o poder de construir ou de destruir. Então, você tem que pensar bem no que você está falando. O que você tem falado a seu respeito? E o que você tem falado a respeito do outro? Pensa nessas palavras, tá bom? Se conserve a sua vida com as suas próprias palavras. Comece a declarar, vai dar tudo certo. Comece a declarar, vai ficar tudo bem. E haja segundo as suas palavras, né? Haja, confia, creia, descansa, ore, declare, determine. Ah, Ana Paula, mas eu não sei orar. Pega um salmo e começa a falar ele em voz alta. Os salmos são orações. Então, peça a direção de Deus e Ele te dará. Peça livramento e o livramento acontecerá. Peça o milagre e Ele virá. Que as suas palavras sejam palavras de bênção e não de maldição. E se as palavras daqueles que estão à sua volta são palavras de maldição, não deixe aquilo entrar no seu coração. As pessoas só dão aquilo que elas têm. A boca sempre vai falar do que está cheio o coração. Amém?